Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, depois de 2 episódios bem especiais, onde estivemos eu primeiro e tu depois a responder a perguntas, hoje vamos voltar a uma das nossas conversas habituais aqui no podcast. Relacionamentos. Ainda por cima sobre um dos nossos temas favoritos, relações. Yeah. Okay. Hoje vamos falar sobre mais 3 coisas. Mais 3 desafios, não é? Mais 3 desafios. Que existem nos relacionamentos, mas que são muito pouco falados. Boa, sim. Sim. Já temos falado de tanta coisa ao longo do nosso podcast sobre relações, que mais estas 3 coisas acho que vão abrir aqui mais um conjunto de conversas interessantes, sobretudo entre casais, espero eu. É isso que nós queremos estimular. Sim. Exatamente. Bom, ao longo da nossa conversa vamos entrar dentro de cada uma destas 3 coisas, vamos partilhar as nossas opiniões e experiências pessoais. Yep. Sim. E no final vamos ter uma prática inspiradora relacionada com estas 3 coisas. Exatamente. Sim. Yep. Preparada? Preparadíssima. Ok, então vamos a isso. Então, eu tenho aqui as 3 coisas às quais chegamos à conclusão. Portanto, se tu te esqueceres de alguma delas, não faz mal. Porque está aí na tua lista. Está na minha lista. E a primeira é uma que eu acho que ambos temos ouvido essa queixa imensas vezes, não é? Durante este nosso percurso na área de desenvolvimento pessoal como instrutores e a falar com muita gente sobre isso, é quando o casal, quando o crescimento e a evolução existe em diferentes ritmos. Não é? Que isto, tanto para quem não está numa fase de crescimento e evolução pessoal, nós estamos a falar aqui no crescimento e evolução a nível de desenvolvimento pessoal. Achas que é só isso ou esse desafio também surge noutras coisas? Por exemplo, um dos desafios que às vezes com que às vezes lido, ou pessoas me falam sobre estar a lidar com esse desafio, é, por exemplo, na ambição. Imagina, um dos elementos do casal tem ambição profissional, quer crescer muito, e o outro diz, não, estou confortável, Tens assim, razão. não quero. Yeah. Ou às vezes, sei lá, mesmo um quer desenvolver muito, por exemplo, o seu nível académico e está disposto a fazer um grande esforço para estar a trabalhar e estudar à noite e depois quer fazer isto e aquilo. E o outro, por exemplo, isso não me desperta. Yeah. E a minha acontece muito na área da parentalidade, onde uma parte do casal quer muito aprender mais sobre parentalidade, que investe, que aprende, que pratica, e o outro não demonstra interesse absolutamente nenhum. Não é? Às vezes também noto que esses diferentes níveis de crescimento e evolução também podem acontecer, olha, por exemplo, na área da forma física, por exemplo, de repente um dos elementos do casal interessa-se imenso por fazer desporto, por ter uma nutrição saudável e o outro não acompanha isso. Mas assim, pronto, agora vem este aqui com os green smoothies, quando o que eu quero é comer o meu bife suculento e as minhas batatas fritas. E essas diferenças de crescimento e evolução trazem muitos desafios, aliás, trazem tantos desafios que às vezes se podem tornar num elemento mesmo de disrupção, que é, eu não consigo mais ter uma relação com esta pessoa. Não é? Aliás, os 3 desafios que temos aqui são contributos para potencial disrupção. Mas eu acho que nós podemos olhar para este primeiro desafio, não é? em 2 níveis. Primeiro, é entender o desafio propriamente dito. E depois, a seguir... O que fazemos com esse desafio? O que fazemos com isto. Se a única solução é, então, vou dar um chutinho no rabo desta pessoa, não dá. E, aliás, nós podemos olhar para isto de 2 prismas, não é? Que é o prisma de eu estou-me a desenvolver muito mais que a pessoa com quem tenho uma relação, mas também é o prisma contrário, que é eu noto que esta pessoa se está a desenvolver em determinadas áreas e eu não consigo acompanhar, ou não quero, ou não me interessa, mas sinto que isto está a criar aqui uma separação. Eu comecei a lidar com isto assim de uma forma mais próxima quando me tornei instrutor de desenvolvimento pessoal, porque comecei a ter relatos de pessoas que diziam, tanto homens como mulheres, que diziam, Pedro, eu fui fazer o teu curso, fui aprender na altura PNL ou coaching, e
isso fez-me começar a ver coisas diferentes, reparar coisas diferentes, a ter conversas diferentes, só que a pessoa com quem eu tenho uma relação, o meu marido, a minha mulher, a minha namorada, não está interessado, não acompanha, critica, menospreza, goza. Isso está a criar aqui uma separação muito grande, porque isto são coisas que realmente me interessam. E noto que agora é quase como se estivéssemos em duas velocidades diferentes e cada vez nos afastamos mais. Porque eu agora quero ler determinado tipo de livros, ou quero ter determinado tipo de conversas, ou tenho agora determinado tipo de amigos, e esta pessoa do outro lado só dá para trás. Isso acontece também, tu estavas a falar de amizades, isso também acontece nas amizades, só que é mais simples, por um lado, porque deixamos de nos dar com as pessoas naturalmente. Quando acontece com a pessoa que partilhamos a vida, é que se torna mais doloroso. Também pode ser doloroso, obviamente, nas amizades, mas tem mais consequências quando temos uma vida em comum. Eu lembro-me, em relação a amizades, eu lembro-me bem destes momentos de quando eu me comecei a interessar por estes temas e comecei a ler mais e comecei a estar muito interessado em ter conversas de desenvolvimento pessoal, onde nós falávamos sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nós queremos, sobre a forma como olhamos para a vida. Começou a ser muito doloroso para mim manter certas amizades. Certas pessoas, certos amigos com quem eu estava habituado a sair, a tomar um copo à sexta-feira ou ao sábado à noite, ou vamos jantar à casa destas pessoas, ou vamos convidá-los para vir à nossa casa, e de repente às vezes havia uma sensação de tive 2 ou 3 horas com esta pessoa e não saiu nada de jeito, não aprendi nada, não estimulou nada, foi só conversa da treta, e as tentativas que eu fiz de ter uma conversa mais interessante foram recebidas ou com gozo ou com desinteresse, e portanto, por comparação com outras pessoas com quem eu consigo ter um tempo que me desperta, me estimula, me dá uma sensação de crescimento. Isto foi duro, mas como tu propuseste, com amigos às vezes é mais fácil dizer, olha, simplesmente vou deixar de estar tanto com esta pessoa, ou vou-me encontrar só em determinados momentos. Mas podia ser uma amizade que prezas imenso, que é muito antiga e que se calhar também pode ser que tem uma pessoa que tem muita ligação, a família, assim, pode ser mais difícil. Mas no geral, o que é que a questão aqui é, numa relação que nós temos a certeza, eu quero manter essa relação, não é? O pressuposto tem que ser, tem que ser esse, eu quero manter a relação, mas sinto que estamos a crescer e evoluir em ritmos diferentes. Eu sou a pessoa que estou neste momento a crescer e evoluir, porque nós podemos falar das soluções a partir de 2 prismas, não é? Sim. Eu acho que normalmente quem repara mais no problema é aquele que cresce e evolui mais, ou não? Sim, eu acho que o outro também repara no problema, mas às vezes, lá está, como não consegue entender muito bem o que é que está a acontecer, muitas vezes olha para o problema quase como agora o meu marido ou a minha mulher anda metido num culto, ou meteu-se aí numa cena estranha, e que eu não entendo, e tudo estava bem antes disto, certo. Não é? Aliás, ao longo dos anos tu ouviste muitas vezes estas descrições, às vezes, olha, eu tenho algumas descrições espetaculares de pessoas que, por exemplo, vieram fazer o meu curso. Olha, agora, aconteceu ainda muito recentemente com o curso de Neuroestratégia, de alguém que chegou e disse, olha, Pedro, gostei muito do curso, foi espetacular, quero dizer uma coisa, que eu há 10 anos que te detesto, porque a minha mulher veio fazer um curso contigo e depois chegou a casa e de repente começou a pôr tudo em causa, a forma como fazíamos, convivíamos, as crianças, depois começou a seguir a minha, não sei o quê, e eu durante este tempo todo andei a alimentar a ideia de se não fossem estes tipos e as ideias deles, estava tudo bem. Pronto. E, portanto, demorou este tempo todo até eu dar o passo de, olha, também quero aprender. E agora tudo de repente faz um sentido incrível. Agora, a questão é o que é que essa aluna fez, o que é que aconteceu para essa pessoa decidir fazer diferente. Sim, a coisa número 1 que acontece inicialmente, que não promove a boa relação, é aquele que começa a crescer ou a evoluir em qualquer das áreas que nós falamos há pouco. De repente, por exemplo, fica mais consciente sobre como gerir o seu dinheiro e começa a dar umas dicas ao outro sobre como é que ele devia gerir o dinheiro dele, ou de repente começou-se a alimentar melhor, ou começou a fazer exercício físico e começa a querer influenciar o outro,
mas às vezes de uma forma que tem muito julgamento associado, o que quando nós nos sentimos julgados, isto quebra a ligação. Claro. Ou outras vezes, até tentamos ser cuidadosos, mas o outro tem sempre a sensação de o que esta pessoa com quem eu tenho uma relação romântica me está a dizer é que eu, da forma como sou e me comporto agora, não sou suficiente. Ela preferia que eu agora começasse a fazer exercício físico, ou ele preferia que eu agora me alimentasse de outra forma, ou ela preferia que eu tivesse conversas diferentes, que tivesse interesses diferentes. Logo, aquilo que eu sou não é suficiente. E, portanto, este contacto com eu não sou suficiente, que é um dos nossos medos existenciais, que ainda por cima fica logo associado ao outro medo, que é o medo de não ser amado. Esta pessoa não deve gostar tanto de mim como estava antes, porque por isso é que me está a criticar, isto é muitas vezes tomado como uma crítica, leva muitas vezes a que eu me afaste e a que resista. E mesmo com outra pessoa, até me esteja a dizer coisas que no fundo até são interessantes. No fundo eu até acho que é bom para mim. Só que a minha primeira estratégia é resistir. Porque enquanto resisto a isto, também estou a resistir à ideia de que eu não sou suficiente, estou a resistir à ideia de que eu não mereço ser amado. Então, e assim, isso acontece imenso na parentalidade consciente. Uma parte quer muito praticar uma parentalidade consciente e a outra não quer saber, acha que estamos a dizer é uma seita, é uma palermice, é uma parvoíce, é ser permissivo e nem sequer tem disponibilidade para ouvir um bocadinho mais. E eu acho que é porque exatamente esta é a explicação que estavas a dar aí agora. E a estratégia que eu costumo propor, que eu acho que se aplica não só neste caso da parentalidade consciente, como em todos os outros casos que estavas a propor, sendo que a estratégia tem a ver com parentalidade consciente, que é praticar parentalidade consciente com essa pessoa, não é? Que é utilizar a empatia, que é utilizar a curiosidade sobre o outro, que é investigar quais são as necessidades do outro e como é que eu posso contribuir para a satisfação dessas necessidades. No caso da parentalidade consciente, a pessoa fica a sentir e vivenciar a parentalidade consciente. E indiretamente também aprende sobre a parentalidade consciente. E normalmente começa a haver uma abertura, porque a pessoa não se sente julgada. Sente o igual valor, que não é o principal valor da parentalidade consciente, em ação. E eu acho que mesmo nestas outras, né, se nós queremos, se nós somos uma pessoa que valorizamos muito este crescer ou evoluir, e se estamos desfaseados, disse assim em português? Desfasados da pessoa com quem partilhamos a nossa vida, para ela nos acompanhar, primeiro temos que andar ao lado dela, não é? Não podemos estar aqui no nosso de cima a chamá-la, a dizer anda, nem podemos estar atrás a empurrá-la. Temos é que caminhar ao lado dela, não é? E depois podemos chegar à conclusão que não vai funcionar, obviamente, porque às vezes isso vai acontecer, mas a probabilidade de haver um crescimento e uma evolução mais acompanhada é mais provável se estamos disponíveis para caminhar ao lado. Estou-me a fazer entender. Sim, aqui mais outra coisa. Eu lá sei isto que eu vou propor faz sentido para ti, que é, muitas vezes, a primeira abordagem, imagina que sou eu, a pessoa que se está a desenvolver e evoluir numa determinada área, e eu gostava que tu também viesses comigo. A primeira abordagem é eu falar sobre ti, não é? É dizer, Mia, tu devias era começar a fazer isso. Fazia-te bem. Olha que se fazia bem. E depois ainda por cima às vezes é nos piores momentos. Tu estás-te a passar com o teu filho e eu digo, olha, um curso de parentalidade consciente não te fazia nada mal, não é? Ou então começa a dizer, olha, a tua prima foi fazer não sei o quê e agora está completamente diferente, não é? Portanto, a primeira abordagem é sobre ti, sobre alguma coisa que tu podes melhorar ou que está errado em ti. E eu acho que pode ser uma abordagem bastante diferente se eu começar por falar de mim e das minhas necessidades. Exatamente. Se eu for capaz de dizer, olha, Mia, este é um trajeto que eu adorava fazer contigo. Não é? Era uma coisa que eu gostava de partilhar contigo. Olha, estou a gostar tanto de fazer exercício físico e às vezes ponho-me a pensar, era espetacular poder fazer isto com a Mia. Ou dizer, olha, eu preocupo-me tanto contigo e com a tua saúde, eu gostava imenso de poder contribuir para tu que te pudesses sentir melhor, porque isso era bom para mim. Exato. Então eu estou a falar de mim e das minhas necessidades. E isso é parentalidade consciente em ação. Certo. Não é? Certo. Que além da empatia temos a honestidade. E acho que isso
é isso que eu acho que às vezes noto mais neste domínio do desenvolvimento pessoal, que algumas pessoas conseguem começar um trajeto que é delas, individual, mas depois conseguem trazer a sua família consigo. Não é? E isto, por acaso, pensando em nós e no nosso próprio processo, não é? Nós já temos refletido sobre isso algumas vezes, sobre quando nós nos começamos a interessar sobre desenvolvimento pessoal, não foi assim uma coisa, os dois ao mesmo tempo da mesma forma, mas foi muito de, em treinados momentos, foste tu que me deste mais um estímulo e soubeste falar das coisas de uma forma que me começou em incentivar e a despertar. E depois houve outros momentos em que fui eu que fiz mais isso contigo. Certo. Claro que houve aqui uns momentos de, parece que há aqui umas diferenças de andamento, não é? Olha, por exemplo, eu sempre, desde que nós nos conhecemos, eu sempre fui mais de fazer mais exercício físico do que tu. Muito mais, e às vezes... E houve momentos em que me sentia julgada só, e só queria protestar. E, por exemplo, curiosamente estamos numa fase em que estamos super equilibrados em relação a isso. Tu nunca fizeste tanto exercício como fazes agora. Porque descobriste coisas de que gostas muito. Mas acho que mas houve outras coisas na nossa vida em que o desenvolvimento não foi assim... mais progressivo de um do que do outro, mas acho que houve sempre aqui este interesse de eu não quero simplesmente ir sozinho, eu quero mostrar à outra pessoa que, como tu és a pessoa mais importante da minha vida, isto se tornou importante para mim, eu gostava muito que nós pudéssemos fazer isto juntos. Eu gostava muito que pudéssemos refletir sobre isto juntos, gostava muito que pudéssemos tomar decisões sobre isto juntos, ou que tivéssemos este tipo de experiência juntos. E também aí, a complementar um bocadinho isto que tu propuseste, eu ser honesto sobre o que eu gostava, não é? Como é que eu me sinto, é de fazer perguntas que vão na direção da empatia, não é? Olha, eu partilhei agora isto tudo contigo, como é que isto te faz sentir, não é? Agora tive outra ideia terrível, porque eu estava a dizer que nós às vezes escolhemos maus momentos para dizer tu devias era fazer exercício físico, não é? Olha, pior ainda, tu devias era fazer exercício físico, pelo menos o meu ex-marido treinava todos os dias. podemos apanhar uns momentos assim, qualquer dia. Olha, o vizinho eu vejo ali a correr todos os dias. Pronto. Mas no fundo é utilizar uma comunicação mais consciente, mostrar mais interesse pela experiência do outro enquanto mostramos e partilhamos a nossa experiência. Né? Então, e quando somos nós, a pessoa que de repente reparamos que o meu marido, a minha mulher, o meu namorado, a minha namorada está aqui num processo de desenvolvimento e para mim está a ser difícil ir atrás. E o que é que eu posso fazer para que este processo também seja mais saudável na relação? Eu acho que no fundo são as mesmas coisas, dizer, olha, podemos só parar aqui um bocadinho, eu tenho umas coisas para partilhar contigo sobre como eu me estou a sentir. Não é? E sabes, tu estás aqui numa fase em que estás a correr muito e eu não te consigo acompanhar, não é? E partilhar o que nós gostávamos, fazer alguns pedidos nesse sentido, olha. E mostrarmos também interesse, é isso sempre, não é? Mostrarmos interesse. É sempre comunicação consciente, não é? Acho que sim, e pode ser difícil se lidarmos com sensações de inferioridade, por exemplo, estar a dizer isso pode parecer muito assustador. Pode ser difícil e às vezes pode ser em alguns casos é um deal breaker, que é como esta pessoa não tem, já falámos muitas vezes sobre isto, ela não tem mesmo interesse nenhum nisto e está a fazer com que eu não me sinta satisfeito nesta relação. Não é? Mas isso leva-nos aqui ao segundo ponto, que acho que pode combinar aqui um bocadinho com este, que o segundo ponto aqui que queríamos falar era às vezes que existe essa dificuldade entre equilibrar uma vida própria, né, interesses próprios, óbvios próprios, e o tempo que queremos passar juntos. Não é que às vezes há um conflito. Algumas pessoas lidam melhor do que outras com isso, mas há efetivamente muitas pessoas que não conseguem encontrar esse equilíbrio, né, entre isto é o meu tempo para mim, com os meus amigos, os meus hobbies, os meus interesses, e este é o nosso tempo junto. Aliás, eu queria... Vou arriscar fazer uma afirmação e depois tu ajudas-me a esclarecer isso, que é... generalizando muito,
os homens têm mais facilidade em dar prioridade ao meu tempo, meu tempo pessoal, do que as mulheres. As mulheres têm mais dificuldade em dar prioridade ao seu próprio tempo, dão mais prioridade a tempo juntos. Isso, retiro essa conclusão de muitas horas de acompanhamento a mulheres, sim, e não a homens. Portanto, não é? Portanto, tem muito a partir dos seus relatos. Sim, ia dizer que pode haver de facto visões diferentes. Exato, exato. Mas o que é que tu dirias sobre isso? Sim, porque diria que em relação a essa generalização, sim. Eu não consigo fazer essa generalização. Olha, vou dizer mais uma razão porque faço essa generalização. É quando vejo... Mas é que tipo de coisa é que pensaste? Ele vai... Não, ele quer ir andar de bicicleta e simplesmente vai e diz, olha, eu vou andar de bicicleta. Domingo é o meu tempo, eu vou. Sim. Portanto, eu preciso descansar, portanto vou descansar. Eu quero ir jogar naquele torneio de pádel, portanto vou jogar. Não é? Sim, não sei se consigo generalizar, Mia, porque, sei lá, olha, por exemplo, às vezes estou a olhar aqui para a nossa agenda da família e de repente, Mia cabeleireiro, Mia unhas, Mia PT, Mia não sei o quê. E eu olho e digo, ok, isto é a Mia a assumir, lá está, as coisas. Sim, mas que é fazer, assumir que as coisas, para ela. Dir-me quando é que na agenda isso está... a generalização é feita... Okay, não é? Quando existe uma conflito escolha com outra coisa, sim. entre necessidades de todos ou só as minhas. Ok, sim. Não é? Nesses pontos que tu estavas a dizer, sim, não existe esse conflito. Não. Portanto, e nos exemplos que eu estava a dizer, existe efetivamente esse conflito. Pode existir um conflito, sim. Eu lembro-me que um dos momentos da nossa vida em casal onde eu promovi muito esse conflito foi quando eu andava todo fascinado por correr ultramaratonas. Sim. E, portanto, eu simplesmente informava, daqui a 15 dias vou fazer uma ultramaratona, não sei o quê, tenho que ficar lá a dormir, são não sei quantos quilómetros, vou estar a noite toda a correr, não é? E às vezes sem me questionar peraí, mas que implicação é que isto tem na família? Que implicação é que isto tem na vida da Mia, não é? Porque como era uma coisa que eu gostava tanto, achava que o papel da família é dar-me suporte em relação a esta coisa. Sendo que não acho que no nosso caso de casal, não acho que isso propriamente foi alguma vez um problema. Esse equilíbrio entre o nosso tempo e no nosso caso pessoal. Acho que não foi. Eu sei, no entanto, que é um ponto de conflito em muitos casos e daí eu estar a fazer esta generalização, não é? das queixas que eu ouço. E a questão é qual é a solução, não é? Eu acho que... Como é que nós, como isso não é um desafio para nós, tu estás a concordar comigo ou não? Mas achamos que é saudável dentro de um relacionamento tu poderes ter espaço para as tuas coisas e os teus hobbies. Óbvio. Okay. Sim, isso acho que está muito implícito aqui. O que eu acho que às vezes noto quando estou a ter conversas com outras pessoas sobre este tema é que em alguns casais ele tem tempo para as suas coisas, ela tem tempo para as suas coisas e essas coisas estão fora da esfera do casal. Ou seja, imagina, por exemplo, eu adoro jogar pádel, tu não gostas de pádel, portanto eu vou, faço os meus treinos, faço os meus jogos. E simplesmente digo, vou jogar pádel, pronto. E tu não tens nada a ver com isso e eu não te falo sobre isso. Quer dizer que todas as experiências que eu tenho, sozinho, elas não entram na esfera do casal. Tu não estás para maturar a ouvir falar em pádel, tens de interesse nisso, imagina. Mas há outros casais onde eu posso estar a fazer uma coisa que é só minha, vou lá jogar pádel sozinho, mas tu do teu lado tens o mínimo de interesse sobre isso. Pedro, como é que correu? E estás a jogar melhor? E porquê é que hoje foi melhor do que ontem? Estás frustrado? O que é que aconteceu? Quer dizer que as experiências que eu tenho sozinho das minhas coisas, elas continuam de certa forma a fazer parte da experiência do casal. E eu acho que isso que é uma das coisas que acontece connosco, que é cada um de nós tem, não é só ter hobbies, tem às vezes até alguns relações com certas pessoas que não são relações nossas, do casal, são só tuas, são só minhas. Mas depois nós conversamos sobre isso. Há sempre espaço dentro do casal para conversar sobre as coisas que acontecem fora. E eu acho que isso é que permite que esta conciliação seja fácil. Agora, o problema surge quando algumas das minhas coisas são só minhas. Tu nem sabes que elas estão a acontecer ou nem te interessas. Sim, isso que estás a dizer, adicionando aqui, porque concordo mesmo, é que há aqui uma compreensão
muito clara sobre essa atividade e o que essa atividade preenche na tua vida, certo. não é? As necessidades que são supridas através dessa tua atividade, ou através desse amigo, ou essa amiga, ou essa atividade. Portanto, de perceber isso e compreender isso ajuda também imenso. Portanto, quando é assim muito separado, eu não consigo perceber isso. Certo. É? E aí sentes mais que é uma coisa que me leva para longe de ti. Certo. Que é uma coisa com a qual tu não tens nada a ver. Certo. Que é depois quando há aqueles... vais com os teus amigos de não sei o quê, nem sei quem são, ou nem gosto dessas pessoas, e aí é que começa a haver uma separação grande. Uma das formas que alguns casais têm de lidar com isto é, acabou, só fazemos coisas juntos, não é? O que normalmente impede a satisfação de um conjunto de necessidades, não é? E é por isso que essa raramente é uma boa estratégia, porque as pessoas começam-se a sentir muito presas, não é? E a estratégia de, ok, faz as tuas coisas, não quero saber, também não é uma boa estratégia. Certo. Porque também cria separação. Portanto, tal como no ponto anterior, não é? Parece que vamos sempre bater na mesma coisa, é falar sobre isto. Falar sobre isso. Porque é que é importante para mim ter este tempo sozinho? Ou porque é que é importante para mim ter este tempo com esta pessoa? Ou porque é que é importante para mim ter esta atividade? E falar, abrir-me, falar dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas necessidades. Porque às vezes até pode ajudar a dizer, olha que engraçado, tu fazes isto para satisfazer esta necessidade. Olha, tive uma outra ideia. E se fizéssemos isto juntos? E de repente até descobrimos outras formas de satisfazer necessidades que não implicam tanto tempo separado, por exemplo. Certo. E também, quando eu entendo melhor os porquês do teu gosto por uma certa coisa ou uma certa pessoa, também posso mais facilmente fazer pedidos, não é? Será que... Olha, ok, tu neste momento vais 5 vezes por semana andar de bicicleta. Olha, imagina se fosse só 3, qual seria o impacto, não é? Seria, para mim, acho que me ajudava muito. O que é que tu achas sobre isso? Sim, Não é? acho que é uma boa estratégia. Sim. Portanto, resumindo aqui isso, é mais uma vez mostrar mais curiosidade e mais curiosidade, menos julgamento. Menos julgamento e mais honestidade. Sim. Eu às vezes também tenho algumas dúvidas sobre quais são realmente as intenções de certos relacionamentos quando as pessoas falam nisto com certa satisfação, não é? Quando dizem assim, olha, o que me safa é que o meu marido adora ir andar de bicicleta com os amigos, ao fim de semana desaparece-me de casa e sei lá onde é que ele anda, aparece depois cheio de fome às 4 da tarde. E não tem que o aturar, não é? E diz assim, ok, mas um dos propósitos do relacionamento é nós termos uma realidade partilhada. Portanto, às vezes isto também é o facto destes momentos existirem muito e as pessoas não querem saber, às vezes também é um indicador de que talvez não estejam tão em busca desta realidade partilhada. Não é? Sim. Não é? E o que estamos aqui a propor é que mesmo tendo tempo separado, com atividades separadas, pode fazer parte dessa realidade partilhada, pode no fundo. Pode fazer parte dessa realidade partilhada, é Okay. isso mesmo. Boa, terceira coisa. Estamos a resolver isto tudo muito bem, mesmo. Somos uns especialistas. O que eu noto muito, Pedro, é que as pessoas têm expectativas irrealistas em relação aos seus próprios relacionamentos. Ou, melhor, muitas chegam de repente a essa conclusão, né? Que, se calhar estou a ter expectativas irrealistas. Antes disso, noto que também é que há muitas comparações com outros relacionamentos. Se calhar veem uma influencer nas redes sociais a partilhar o seu romance com o seu casamento, ou a expor uma relação nas redes sociais, e começam a comparar a relação que têm com aquela, né? Que é o que é. E nós em princípio, só vemos mesmo uma pequena parte da relação. Portanto, aqui é esta questão das comparações que fazemos e as expectativas que temos que criam muita carga para uma relação. Não é? Cria uma carga enorme, não é? Que muitas vezes se vai acumulando, porque com a expectativa vem muitas vezes a desilusão. Não é? O defraudamento das expectativas, que é, eu casei com esta pessoa e achei que a nossa vida ia decorrer de determinada forma,
muitas vezes isso são expectativas implícitas, ou seja, nós não discutimos isto, nós não falamos, Mia, olha, eu imagino que ter uma vida contigo vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. E depois lidamos com o defraudamento dessas expectativas que ainda por cima não eram explícitas. Yeah. Ou seja, depois é muito difícil falar sobre isto, porque se eu disser, porque eu estava a contar com não sei o quê, e tu vais dizer, não, mas eu nunca te prometi isso, nem isso nunca ia acontecer. Então isto vai-se acumulando e normalmente começa a criar ressentimento, que eu agora começo a ficar ressentido com a outra pessoa porque ela não me está a permitir ter a relação que eu achava que ia ter. Não é? E a culpa é dela. Sim, claro que a culpa é dela, porque uma pessoa diferente estaria a permitir-me, ou se ela fosse diferente, ou se ele fosse diferente, eu estaria a ter aquela vida que imaginei. Assim, negamos um bocadinho a nossa parte da relação, não é? Quando alguém está só a queixar-se do parceiro ou da parceira, é responsabilizar muito o outro pela esse defraudamento de expectativas. Estamos a diminuir a nossa parte nessa... E estamos a negar a natureza da relação. A relação íntima, a dois, que está muitas vezes associada a um projeto de família, onde passam a existir crianças, onde passam a existir determinado tipo de compromissos, não é? Compramos uma casa, ou temos agora contas para pagar, que estão associadas ao cumprimento de determinados sonhos em conjunto. Vamos fazer viagens, ou vamos ter este tipo de experiência, ou vamos ter este círculo de amigos, não é? Isto tudo junto com os nossos próprios projetos profissionais, que muitas vezes são o suporte para poder ter dinheiro, para depois pagar outras coisas. Isto traz um nível de pressão, onde o mais provável é que durante a nossa vida nós nos chateamos muitas vezes, possamos ter desentendimentos, possamos às vezes até ficar magoados um com o outro. Isso será a natureza da relação, não é? Os poucos casais que me dizem que não discutem, que está sempre tudo bem, as relações deles normalmente não são grande coisa, não são realmente íntimas. São relações às vezes faz de conta e de mascarar e de levar até às últimas consequências esta ideia de eu vou ter um relacionamento de sonho, custa o custar, nem que tenha que fazer de conta o tempo todo. Mas há aqui, no outro dia, uma cliente disse-me uma coisa que eu acho que eu também já tive essa realização em relação a ti, que é esta situação que é um trigger para mim, ou este comportamento que mexe comigo, não vai mudar, não é? Porque até esse ponto tenho a expectativa de que, não, mas se eu não sei o que é, isso vai mudar, pode ser que agora mude. Alguns comportamentos teus, certamente como deves ter exatamente a mesma ideia em relação a mim. Só um ou dois, eu tive que fazer as pazes, e não estou em paz sempre, com isso continuo sem estar em paz sempre, mas de realmente perceber que não, isto não vai mudar. Não é? Este padrão de comportamento que o Pedro tem nesta determinada situação, isto vai continuar assim. Não é? E aceitar isso, acho eu, ver se concordas comigo, aceitar isso, embora continue a ser um trigger de vez em quando, é fundamental para a continuação da relação. Concordas? Ou? Sim. Olha, posso dar um exemplo prático em relação a ti. Ups! Posso? Espera aí, vá, chute. Porque que é uma coisa para quem tem uma relação de 25 anos, como nós temos, é uma coisa com que eu só fiz as pazes há relativamente pouco tempo. Ui! Que é... O que é que vem aí? Sim, o que é que vem aí? Okay. Em determinados momentos, dispara em ti uma certa ansiedade. Certo. Sei lá, por exemplo, estamos a preparar para fazer uma viagem. E fazer uma viagem. E há uma certa ansiedade que dispara. Como para mim essa ansiedade não dispara, é exatamente o contrário, que é tipo, falta 1 hora para irmos para o aeroporto e eu estou a pensar a começar a fazer a mala, tendia a ficar assim um bocado ressentido, para que a minha agora está a fazer isto? Agora está a pôr pressão sobre a família toda, agora está não sei o quê. E fazer as pazes com isso, ser assim, ok, isto é uma estratégia adaptativa que a Mia tem perante uma situação dessas, que é disparar o problema da ansiedade, e eventualmente a Mia vai ser sempre assim, vai ter 80 anos e vai estar a correr o mesmo programa. E se piorar? E se calhar vai piorar, não é? Mas isto, em vez de, espero que a Mia um dia pare de fazer isto,
A probabilidade é maior que seja ao que seja ao contrário, não é? E fazer as pazes com isso, que é, eu estou disposto a ter uma relação com esta pessoa, mesmo que ela... Sim, claro que estou. Isso não é uma coisa assim tão importante. E até dá para nós, às vezes, dirigirmos um bocadinho do nosso amor e carinho para aquele programa que achamos que é meio disfuncional que a outra pessoa tem. Certo, não é? Sim. E que ajuda também... tu ajudando a lidar melhor com isso, ajuda-me também a mim. Certo, certo. E acontece, eu noto a mesma coisa em relação a alguns dos programas que eu corro e que são triggers para ti, que te irritam. Normalmente, quando eles te irritam, de certa forma também me irrita a mim, que eu, depois da minha me ter dito tantas vezes ao longo dos anos isto, e eu vou e pum, e fiz outra vez igual. Então também é uma coisa que me irrita a mim próprio, mas depois tendo a tornar-me defensivo. O facto de tu mostrares maior compreensão de, ok, pronto, é a forma que ele tem de lidar com isto. Também não só me ajuda a diminuir a minha própria irritação, como às vezes até isso que permite que eu faça diferente. Certo, é isso mesmo. E isso é interessante, é quase um paradoxo. Boa. São as 3 coisas. Sim, mas acho que nas 3 coisas, tal como em tantas outras coisas que temos falado sobre relacionamentos, nós vamos bater na mesma tecla, que é, se nós conseguimos falar sobre estas coisas, se tu conseguires mostrar... Falar sobre elas em momentos em que não estão tão presentes. Certo, em que há mais equilíbrio emocional. E falar nisto a primeira pessoa, não é? Ser capaz de dizer ao Pedro, olha, eu acabei de perceber que tinha uma determinada expectativa em relação ao nosso relacionamento, ou em relação à forma como tu ias lidar com determinadas coisas. E às vezes é difícil para mim lidar com este comportamento. Só que o que é que também estou aqui a procurar fazer? Em vez de colocar toda a pressão sobre ti, tens que mudar, é também o que é que eu tenho que mudar em mim para estar mais em paz com isto? Estas conversas ajudam-nos a compreender-nos mutuamente e ajudam-nos às vezes de facto a tomar melhores decisões. Algumas pessoas, no entanto, vão dizer assim, pá, eu não consigo ter esta conversa com a minha mulher ou com o meu não marido. Dá, porque mal eu tenho, a pessoa sente-se atacada e aquilo acaba numa discussão. Então, mas aí voltamos ao início da nossa conversa, que é, ok, ainda assim eu quero ter uma relação com esta pessoa? Certo. Sim ou não? Se for sim, então... Começa a praticar parentalidade consciente. Se este é o meu ponto de partida, que é neste momento não consigo, o que é que eu poderia fazer para conseguir? Não é? O que é que eu posso mostrar aqui de diferente? Mas tenho que estar... Porque uma coisa que eu ouço muitas vezes, já tentei, não vale a pena... Este tipo de desculpas, entre aspas, temos que deixar de lado neste caso. Sim, porque a não ser que exista a possibilidade, e muitas vezes existe a possibilidade simplesmente de desistir, dizer, pá, não quero, não estou, já chega, não quero mais aturar isto. Ok, isso é uma possibilidade que é legítima e que às vezes nós queremos ativar, por isso é que os relacionamentos terminam. Mas se nós não quisermos terminar e dissermos, não, eu quero continuar a ter uma relação com esta pessoa, isso nem sequer estar em causa, então vou ser eu que vou ter que continuar a lidar com esta cena o tempo todo. Vou ser eu que vou ter que continuar a ficar irritado sempre que a pessoa fica ansiosa. Portanto, eu acho que é um ato de inteligência questionar-me sobre o que é que eu posso fazer diferente, como é que eu me posso relacionar de uma forma diferente com isto. E explorando também o que é que eu posso fazer para iniciar aqui uma conversa. Exato. Mesmo que ela não seja muito fácil, mas deixa-me testar diferentes abordagens. Olha, deixa-me pegar no episódio do podcast IVM em que a mim e o Pedro falaram sobre isto e pedir a esta pessoa, se ela não tem que esteja calma, se pode ouvir e depois conversamos sobre isto. Mas olha, o meu companheiro não pode ouvir falar da minha e do Pedro. Se eu mencionar a minha e Pedro, encontrem outro episódio de outra... Fala-lhe de outras pessoas, fala-lhe de outra coisa. Não é? Sim, encontra um ângulo, há sempre um ângulo em que, ao qual a pessoa está mais aberta e suscetível. E acho que uma das, assim, um ponto de partida é sempre interessar-se pela experiência da outra pessoa muito e mostrar esse interesse e essa curiosidade. Boa. E também pode ser útil fazer a prática inspiradora desta semana, não é? Amiga? Exatamente. Sim. Pronto. Com que nós vamos terminar aqui o nosso episódio. Olha, as 3 coisas que tu trouxeste para a nossa conversa deram-nos muito que pensar, mas ainda vão dar mais que pensar. Provavelmente. Okay? Acho que vão voltar aqui provavelmente às nossas conversas, dentro e fora do podcast. Isso. Obrigada, Pedro. Sim, bom. Obrigado, Mia. Então, a prática inspiradora desta semana é fazer perguntas. Se tu estás num relacionamento amoroso, então podes utilizar estas 3 áreas que nós tivemos aqui a discutir e fazer perguntas ao teu parceiro ou à tua parceira. A primeira pergunta é:
o que é que tu achas sobre o crescimento e o desenvolvimento, a evolução aqui na individual na nossa relação? Achas que em que áreas achas que eu estou a crescer mais? Em que áreas é que tu estás a crescer mais e a evoluir mais? O que é que tu achas sobre isso? Só fazer a pergunta. E depois, a segunda pergunta é questionar o que é que a pessoa acha sobre o equilíbrio entre o tempo pessoal e o tempo juntos na vossa relação. Tem uma boa divisão? Podem fazer alguma coisa diferente? O que é que tu achas sobre isso? E a terceira pergunta, claro, tem a ver com as expectativas que a outra pessoa tem em relação à vossa relação. Que expectativas tens? Que expectativas foram preenchidas? Que expectativas é que achas que nunca vão ser aqui satisfeitas na nossa relação? Qual é a tua opinião em relação a isso? E também podes, se calhar, acrescentar que tipo de comparações fazes com outro tipo de relações de outras pessoas. Portanto, faz essas três perguntas, essas três abordagens, e se correr tudo bem, em princípio, a outra pessoa também vai perguntar o que tu achas. Mas pronto, vais ter que ser tu o iniciador desta conversa. E se quiseres partilhar connosco como é que correu, estamos, claro, super disponíveis para ouvir a tua partilha.